Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura, continuando o nosso tema do parnasianismo. Então, pega lá a apostila, grupo 12, páginas 47 a 52. Então, dando continuidade ao parnasianismo, nós vamos tratar nessa aula especificamente dessa escola literária como ela foi vista aqui no Brasil. Então, nós vamos repetir algumas características, do parnasianismo em sua origem europeia, iniciado na França, e nós buscando a nossa inspiração nos parnasianos portugueses. Aqui no Brasil, continua a mesma preocupação estética e não social, É uma poesia asocial. Ela não trata de temas de importância social, o que acontece na sociedade, como é o ser humano. Nós dizemos até que ela é uma temática alienada, porque, como nós vimos anteriormente, os parnasianos não se preocupam com o conteúdo, eles se preocupam com a forma. Eles tratam da realidade de forma objetiva, diferente dos românticos, que tratavam a realidade de forma subjetiva, sobre os sentimentos, os aspectos psicológicos. Então, eles, assim como todo esse período que nós estamos estudando, eles são contrários aos românticos, ao romantismo. Só que dessa vez, no parnasianismo, a realidade é vista de forma objetiva, descritiva. Eles não estão preocupados com o conteúdo, mas com as formas. Então, eles tratam de objetos, fatos, retomam a clássica mitologia grega. Existe sacralidade, mas não religiosidade. Eles podem descrever um altar, descrever uma forma, mas não o sentimento. Eles são muito mais racionais e objetivos. Muitas vezes chamado essa obra parnasiana de uma arte artificial. É como se a gente conseguisse desenhar a poesia, de tão descritiva que ela é. No Brasil, ela tem início em 1882 com a obra Fanfarras, de Teófilo Dias. Nós vamos ver muito pouco de Teófilo Dias no parnasianismo, mas essa obra é a que dá início a essa escola literária no Brasil. Nós temos de mais importante como autores o que nós chamamos de tríade parnasiana. São os três principais autores desse período, que vocês vão ver aqui no início da sua apostila, que são eles Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. São os mais falados, os mais tratados. Nós vamos ver ao final também Vicente de Carvalho, mas que ele não tem tanta importância, mas quando vocês virem em algum vestibular, no Enem, em algum texto tratando da tríade parnasiana, nós estamos falando de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Então, Olavo Bilac, ele é chamado de príncipe dos poetas. Ele compara-se com a Ourives, que é aquele que vai trabalhar com o ouro. E muitas das poesias dele, ele trata exatamente desse artifício, dessa profissão. Numa das poesias que tem aqui na apostila de vocês, ele diz: no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Então, ele vai tratar muito, quando vocês virem essa comparação com o ourives, com o ouro, estamos, na maioria das vezes, vendo uma obra de Olavo Bilac. Mas por que ele se compara com o ourives? Porque na formação dessa poesia, ela é muito trabalhada, ela é minuciosamente trabalhada, de uma forma métrica perfeita. O Olavo Bilac, ele tem obras parnasianas, somente obras parnasianas, mas no final da sua vida, ele faz algumas crônicas. Os livros mais importantes dele são Panóplias
e Sarças de Fogo. Mas obras em poesias mais importantes, muito conhecidas, são a Via Láctea, que nós até fizemos um trabalho com ela uma vez na sala de aula, vocês vão ver um pedacinho dela na apostila, Língua Portuguesa e Profissão de Fé, que também cai muito nos vestibulares. Interessante que na poesia Língua Portuguesa ele começa o texto, os versos assim: a última flor do lácio, inculta e bela. Quem é então a última flor do lácio? É a língua portuguesa. Então existe até uma música do Caetano Veloso que usa esse termo, flor do lácio. Então do que ele está falando? Da língua portuguesa. Outro autor importante, Alberto de Oliveira, ele é o mestre da estética, o mais perfeito dos parnasianos. Ele é totalmente parnasiano. Todas as suas obras são métricas, absolutamente perfeitas, preocupadas com a rima e com a estrutura, nada com o conteúdo. O seu livro mais importante, Meridionais. E dentre as suas poesias, que são destaque nos vestibulares, nós temos aqui também na apostila Vaso Chinês e Vaso Grego. Então, na leitura, vocês vão perceber que vocês poderiam desenhar esses vasos. Tamanha é a forma descritiva com que ele coloca nos seus versos da sua obra o que ele quer dizer. E Raimundo Correia, que também inicia, não é totalmente parnasiano, ele inicia sua obra no romantismo, mas ele tem uma temática parnasiana, os seus temas, o que ele mais trata são objetos, natureza e um pessimismo, mas não entrando na parte subjetiva do sentimento, mas objetiva, a descrição desse sentimento. O seu livro mais importante, Sinfonias, e as suas poesias, que também caem muito, principalmente Mal Secreto, que despenca nos vestibulares. Então, As Pombas e Mal Secreto. Lembrando que o parnasianismo no Brasil é um movimento poético que tem ainda, como a gente viu, Vicente de Carvalho como autor de destaque. Só uma lembrança que o parnasianismo é forte no Brasil, mas ele teve pouca influência na Europa, da onde nós buscamos esse gênero literário. Tarefinha de casa. Uma obra desse período do parnasianismo. Eu quero que vocês reescrevam, que vocês escrevam no caderno de vocês o hino à bandeira e que vocês identifiquem ao final quem é o autor desse hino, a data que ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual a mensagem que ele passa, ok? Lembrando de fotografar o texto que vocês fizerem, o reescrever do hino à bandeira, identificando isso que eu pedi, me enviar no WhatsApp. Qualquer dúvida, estou à disposição também e nos vemos na próxima aula. Um beijo e até lá!